agradecer vocês por partilharem esse momento com a gente, agradecer o Ivo também por organizar esse encontro e por mediar também esse encontro. Eu vou, antes só de passar aqui a palavra para vocês, em que vocês cada um vai apresentar, e o Ivo apresenta também, né, de uma maneira mais formal aqui os nossos convidados. Eu queria só apresentar brevemente aqui o Ivo. Então, o Ivo Lazarevich é nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1995, artista pesquisador, bacharel em artes e design, bacharelando em artes visuais e mestrando em artes, cultura e linguagens pela UFJF. Foi bolsista de curadoria e expografia da Galeria Guaçuí entre 2019 e 2020, de desenvolvimento da professora Renata Zago, participou de diversas exposições desde 2016 na cidade de Juiz de Fora, onde também realizou a curadoria da mostra Tenho Sangrado Tanto, no Museu de Arte Murilo Mendes, da UFJF. É integrante do coletivo de Fluência, que é um coletivo ativo aqui da cidade, participa dos grupos de pesquisa LEI, Laboratório de Estudos da Imagem e da Escrita, e a História da Arte como História das Exposições. Então, o primeiro é coordenado por mim, o segundo pela professora Renata Zago. E desenvolve, né, a pesquisa sobre poéticas artísticas que emergem do uso contínuo de medicamentos e as relações entre arte e saúde mental, que vai ser o nosso tema de hoje. Então, obrigada. Ivo, agora é contigo, e estarei aqui dando apoio, só avisando, assim, quem está com a gente, talvez pela primeira vez, que ao longo do nosso encontro eu vou estar disponibilizando aqui no chat um formulário que é para a lista de presença, para que depois a gente possa emitir os certificados, tá? Então, é isso. Boa noite a todos e um bom encontro para a gente. Boa noite, obrigado pela presença de todos, em especial da Ade e do Saulo. Vou introduzir brevemente esses dois artistas que vivem e trabalham atualmente no Rio de Janeiro. A Ade Costa nasceu em 1981 no Rio de Janeiro, é artista visual e pesquisadora independente, é graduada em pedagogia com licenciatura e bacharelado em artes visuais pela UERJ, onde também cursou mestrado em artes pelo programa de pós-graduação em artes, e desde 2023 é bolsista e monitora do curso Poéticas Artísticas, Práticas e Acompanhamentos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, sob a orientação do professor André Sheik. A Ade afirma que sempre teve o desejo de ser artista e participa de exposições coletivas e possui publicações acadêmicas na área das artes visuais desde 2014. Com um toque de humor crítico, seus trabalhos abordam questões negligenciadas pela sociedade, como o consumo excessivo de medicamentos e o controle biopolítico sobre os corpos femininos. E, além disso, se aventura na arte relacional com as oficinas de medicamentos poéticos, entre outras linguagens artísticas. Já Saulo Martins, nascido em Goiânia em 1994, é bacharel em artes visuais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro também. A sua pesquisa se desenvolve a partir da materialidade do tratamento psiquiátrico com o uso de medicamentos, aqui falamos de caixas, bulas e embalagens, e da imaterialidade do tratamento. E agora falamos de desejos, traumas, segredos e sonhos. Nesse inventário convivem o luto, vestígios do carnaval, a miséria e diferentes noções de cura. Sua prática busca tensionar a patologização das subjetividades e em 2026 realizou sua primeira exposição individual, Mapear os dias, encarar as noites, no Sesc São João de Meriti. Participou também da primeira residência de carnaval da Casa da Escada Colorida, em 2025, no Rio de Janeiro, e diversas exposições coletivas no Paço Imperial, no Centro Cultural da Justiça Federal, entre outros. Bom, e agora, já que a gente já está com um delayzinho de tempo, visto o infortúnio que nos ocorreu, já vou passar a palavra para a Dê para ela nos apresentar suas questões nos seus trabalhos, e logo em seguida passarei a palavra para o Saulo, e depois a gente vai abrir brevemente para perguntas que possam vir a surgir. Ade, é com você. Obrigada, Saulo. Que eu chamo de medicamentos poéticos, além da minha oficina relacional, né, que o Ivo acabou de falar, né, que eu faço também, tem a ver também com a poética como artista, né? Pode passar o próximo.
Então, esse foi logo o início, né? Eu comecei a fazer essas poéticas medicamentosas, vamos dizer assim, é, na graduação, quando eu entrei na licenciatura e depois puxei o bacharelado em artes visuais lá na UERJ, né? Aí tem uma exposição chamada Olha Geral, né, que é para os alunos, né, do Instituto de Arte, né? E aí tem o pessoal da História da Arte também que faz curadoria, o pessoal da licenciatura também pode expor, bacharelado, né? E aí eu expus esse receituário, né, com essa corrente, né, que pode ter vários significados, né, de acordo com o local. Eu coloquei também para as pessoas também não carregarem a caneta, né, porque as pessoas têm a mania de carregar a caneta dos outros. E aí, nesse receituário, as pessoas colocavam tudo que quisessem, como se fosse mesmo uma rede social, mas uma rede física, né? Então, aconteceu várias coisas ali, até rolou até xingamento também. As pessoas realmente usaram o anonimato para se expressar, né? E essa coisa da medicação foi surgindo também, me conhecendo, né? A minha porque no começo, quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe muito bem o que vai fazer, né? A gente está se descobrindo, está aprendendo as coisas, e aí, como eu tenho ansiedade e também tem histórico de pessoas na minha família que tem também, aí, aí eu comecei a pensar que isso tinha a ver com a minha poética artística, né? E eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, né? Pode passar, por favor. E aí eu fui relacionando com o meu cotidiano, com as coisas que me angustiam, como mulher, cis, branca, sempre partindo do meu ponto de vista, é claro, né? Claro que por ser mulher, vai coincidir também com outras questões de outras mulheres também, né? E aí, nesse caso, o efeito colateral, eu sempre pego alguma coisa ambígua também, como eu faço uma brincadeira, tento fazer com que as pessoas pensem, reflitam sobre aquilo que está ali diante delas, né? Eu simplesmente não faço por fazer, né? E aí, esse efeito colateral, às vezes as pessoas acham que, eu estou tomando isso tudo. Não, eu também pego doação de outras pessoas, né? Nesse tudo que eu consumi, não, gente, mas é uma coisa que faz parte do cotidiano das pessoas, né? E isso, conforme vai indo para outros lugares, também vai adquirindo outros significados, né? E aí eu expus uma vez lá no Helioxica, depois daquela jornada de maio de 2018, né? E aí teve aquela coisa, né, das consequências, dos efeitos colaterais daquelas manifestações, né, políticas. Então tem muita coisa política também no meu fazer, né? Pode passar, por favor. O próximo é uma série que eu estou fazendo, que é sobre manequins, né? Tem a questão do corpo da mulher, e é uma coisa que me toca bastante, por ser mulher, ter aquela cobrança, você nasceu mulher, você tem que ter um filho, né? Por causa da maternidade compulsória, aí você é obrigada a ter filhos, né? Normalmente quando você é filha única também, aí a pressão é muito maior. Então, nesse manequim, eu coloquei os anticoncepcionais que eu costumo usar, né? E aí ele vai criando esse significado de protesto mesmo, de não aceitação dessas coisas que a sociedade impõe, né? Para a gente que é mulher, né? Pode passar, por favor. Aí esse foi no ano passado, que eu fiz um bolide, né? Eu fiz uma analogia, né, com o bolide do Helioxica, e aí eu e mais algumas pessoas da UF, né? Foi um intercâmbio entre a UF e a UFRJ, né? E a gente expôs lá também, fizemos palestras sobre os nossos trabalhos lá também, teve auditório que a gente apresentou nossas pesquisas, e lá essas três cordões que vai saindo dessa caixa de medicamento, né, que tem o Dorflex, tem o ESC que eu uso,
tenho a questão da intolerância à lactose, que aí já pego já da parte do meu marido, que também acaba se relacionando comigo também, tem a questão de mais de puxar o significado conceitual da coisa, né? O que é para cada um. Eu não costumo assim, dar muita explicação, porque eu gosto de também trocar com as pessoas que estão ali, né? Aí pode passar, por favor. Esse foi lá, eu fui lá no Cine Santo, e aí tinha uma parte que era o cinema, né? E também a questão da exposição que era dos alunos do Parque Lage, né? E a curadoria foi do André Sheik. E aí tem um caça-palavras, né? Que eu coloco todos os sintomas, tudo que eu sinto ali como ansiedade, né? E aí eu fiz esse trocadilho em cartaz, porque eu estava expondo num cinema, né? E aí as pessoas ficavam tentando descobrir as palavras. Aí tem palavras ao contrário, diagonal, horizontal. E aí teve uma pessoa que se interessou e comprou, né? E está lá na coleção dele, do Antônio Bernardo, que é um joalheiro que tem aqui no Rio de Janeiro. E aí depois eu vendi mais dois, mas não iguais, lógico. E assim, eu tenho feito também uma série dessa também, que eu gosto bastante de fazer essa coisa porque a pedagogia que eu fiz, formação em pedagogia, também está incluída também nas minhas produções, até mesmo na minha oficina, tem uma influência ali também, né? Porque eu fiz pedagogia a princípio para poder sobreviver, ter um emprego. E aí depois eu falei, não quero mais isso na minha vida, e aí sempre quis ser artista, sempre batalhei para isso, né? Estou batalhando até hoje. E aí tem sempre o que a gente aprende na vida não é jogado fora. Então também isso transparece nas minhas criações também, né? Pode passar, por favor. Esse vai ser exposto dia 15 de janeiro lá na Bapirá, que é um local, uma galeria que tem lá no centro da cidade, na Rua do Mercado, lá no Rio de Janeiro, né? E aí o pessoal escolheu esse, né? Vai ser uma exposição coletiva. E tem a questão também do corpo, né? Porque as pessoas, a sociedade cobra também o corpo perfeito da mulher, né? Do padrão, né? Você não pode ter uma barriguinha, você não pode engordar, então tudo incomoda, né? Então essa questão do tamanho, né? Tamanho do documento, isso te define como pessoa, né? Como mulher, o seu tamanho, o tamanho da sua roupa, né? É um dos meus questionamentos também, que também também já fui parada na rua, né? Até mesmo por pessoas próximas, né? Já, você tá assim, né? Você tá grávida? Você engordou? E as pessoas, assim, não têm muita noção, né? E vão falando as coisas na sua frente, né? Não tem nenhum pudor, né? Então, essa é uma forma de protesto também da minha parte, né? Pode passar, por favor. Esse eu fiz um medicamento, né? Eu alterei o Dorflex, e aí eu fiz essa coisa do sorriso, né? Porque tem um, um livro, acho que é na Ubu, acho que é na Ubu Editora, que fala sobre repicracia, que é a meritocracia, né? Da felicidade, aquela coisa, aquela imposição que você tem que ser feliz a qualquer custo. E quando você não consegue alcançar a determinada felicidade, você é o culpado, né? Você que é a sua vida, né? Você que tem comando sobre ela, como se você não tivesse outras questões envolvidas, sociais, financeiras e tudo mais, né? Então, eu quis fazer uma brincadeira, né? E aí eu coloquei miçangas, né? Desses smiles, sorrisinhos assim, como se estivesse vendendo a pílula da felicidade, né? Você vai tomar e vai ficar feliz, né? E aí é só sorriso, não sorriso flexível, né? Aquele sorriso falso que você finge que está feliz, né? Isso acontece muito assim nas redes sociais, né? As pessoas mostram aquilo que realmente não são, né? Pode passar, por favor.
Tem outro, não? Tem. Aí esse foi, eu expus na Gamboa, e aí são uma cruz, né, de um duplex, que eu tirei, né, aquela capa, né, de aquela propaganda que vem grudado e tal. E aí eu pensei na questão daquele jogo antigo, que é o Resta 1, que aí você vai tirando até ficar um único botãozinho, né, uma única peça. E nesse caso, resta nenhum, porque foi consumido todos, né? Então, essa coisa desse consumo desenfreado, dessa medicalização da vida, dessa intolerância à dor, né, que a gente tem, do anestesiamento, né, da realidade, né? Que a realidade muitas vezes pode ser muito difícil de encarar. Então, às vezes a gente recorre a certas coisas, né? E aí muitas pessoas recorrem aos medicamentos, né? Esse é um medicamento que eu recorro muito porque o consumir o X que também ele dá cefaleia, a questão da menstruação, que também dá efeitos colaterais na gente e tal. Então, é um outro medicamento que eu faço muito consumo, que é o Dorflex, né? E ele também chama atenção, a minha atenção também por conta do aspecto também da cor, da estética dele, né? Uma coisa que chama muito a atenção das pessoas. Aí eu falei, acho que eu vou fazer um pseudo-jogo, né? Não um jogo que não é jogável. Não tem como jogar ele, né? Pode passar, por favor. Esse eu fiz uma proposta na aula de parquilagem, e aí eu peguei foi uma releitura do Caminhando, da Lígia Clark, só que eu fiz vários caminhandos entrelaçados, então eu dificultei a vida dos participantes, né? Eu primeiro dei um caminhando normal, né, em branco, e aí as pessoas foram treinando, né, como é que fazia para cortar, para seguir o caminho, né, você tem que escolher um caminho e seguir ele toda a vida sem arrebentar a fita, né? Aí depois partiu para a corrente, né, como se fosse uma corrente de festa junina, você foi entrelaçando, né, com várias bulas, né? Uma coisa vai levando a outra. O sintoma, você vai tomando um medicamento para uma coisa e acaba dando um sintoma de dor de cabeça, você toma Dorflex, aí depois dá não sei o que, você vai tomando, é uma em cadeia, né, em corrente. E aí foi um desafio para as pessoas também, né, seguirem aquilo sem arrebentar, né? Eu coloquei isso dentro daquela caixa, é uma caixa que eu gosto muito de trabalhar com ela, e eu achei que daria uma boa proposta relacional, né? Eu gosto muito dessa questão do relacional, porque vai, você vai fazendo aquilo e vai conversando, vai trocando, não só a questão da estética e do trabalho, mas também da vida que está envolvida ali, né? Eu acredito que a arte e a vida estão entrelaçadas, né? Assim como a saúde também faz parte, né, da vida. Então, é uma coisa que para mim, vai além da terapia, é um modo de vida, um modo de viver a minha vida, eu não sei viver de outra forma a não ser pela arte. Então, vai muito além da questão terapêutica, não é assim, né? Então, eu vou fazer essas propostas e isso vai alimentando, né, a minha arte, e aí vai, né, dando outras ideias e outros desdobramentos para o meu trabalho. Pode passar, por favor. Esse foi um dos resultados logo no início, antes, no início mesmo na graduação, eu fiz em algumas escolas, né? Ensino fundamental, formação de professores também, já fiz isso. E aí essa caixa foi feita na Nice da Silveira, lá no Espaço Travessia, que lá tem espaço para expor, fazer residência e tal. E aí o Marcelo Vale, ele é muito aberto a propostas, ele foi fundamental assim para começar a pesquisa, porque eu não estava conseguindo retorno de nenhum lugar, inclusive da Casa Verde, que é da Nice da Silveira, que ela fez separado da instituição, né, da próprio lugar que ela estava como psiquiatra,
eu não tive retorno nenhum deles, mas enfim, segue a vida, né? A gente tem que fazer a pesquisa. Aí eu entrei em contato com uma amiga e ela tinha o contato dele, e aí eu fiz a oficina lá. Pode passar? Aí, nessas oficinas eu levo uma caixa vazia, e as pessoas, com o material que está disposto ali, caneta, hidrográfica, tinta, o que eu disponibilizo para eles, né? A pessoa faz o medicamento que realmente precisa, não o que a indústria farmacêutica está ali impondo para a gente. Então, acontece várias coisas, né? Isso foi durante o estágio docente que eu fiz na aula de metodologia de ensino da arte com a professora Isabel Carneiro, lá também do Instituto de Arte. E aí as pessoas tiveram várias inspirações, né? No Mundo do País das Maravilhas, aí tem a Alice, o cogumelo, tem a composição química ali, a escabiosa, que é a cor da saudade. Teve vários outros resultados que eu achei bem interessante, porque normalmente eu sempre vi os mesmos. É, remédio para felicidade, para alegria, era muito assim, muito good vibes, né? Falei, nossa, o pessoal está muito, né, paz e amor. Falei, isso não está legal. Porque aí acaba estagnando a pesquisa, né? Você não tem outras coisas aparecendo. Então, quando eu mudei a proposta, mudei a abordagem, que eu abordei sobre os sonhos, né? Eu falei sobre a aula sonho esqueci o nome da, que era muito boa. É, esqueci o nome da mãe. Então, você lembra, Ivo? Da pessoa, não lembro. Eu esqueci. Eu sei que é proposições sobre aula sonho. E aí foi bem legal que foi um texto que a Isabel deu do pessoal, né, da graduação, e aí abriu uma possibilidade, né? Tipo, eu estava deixando muito livre para as pessoas, mas às vezes as pessoas querem ter um direcionamento, se assustam com aquela coisa, aquele papel em branco, né? E aí veio o sonho, veio o medo, veio um monte de coisa, e aí foi surgindo vários resultados. E aí foi bem interessante, foi saindo. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome da pessoa. Sandra Mara Coraza, e a outra esqueci, não sei o que, errei. Enfim, foi ótimo para mim, assim, me ajudou bastante, né? A importância das disciplinas na graduação, na licenciatura também, foi bem. E aí eu aproveitei essa aula, né, essa oficina que eu dei lá na graduação. Pode passar, por favor. Aí foi lá no início da Silveira, né, essa é uma instalação do Marcelo Vale, já tomou seu remédio hoje. E aí essa piscina ali está sempre renovando com remédios lá da farmácia, né, do Instituto. E aí a gente colocou essas duas mesas lá, as cadeiras, e as pessoas foram convidadas a fazer o próprio medicamento, né? Foi bem interessante interagir com a obra de outro artista também, e que toca nessa relação de... E esses lugares, assim, ó, essa salinha, era a antiga enfermaria deles, quando funcionava a internação manicomial, né? Então, cada lugarzinho desse tem um espaço, tem uma, uma mini exposição, né, que o Marcelo faz, ele propõe um grande tema, e aí vai tendo esses nichos, né? E essa instalação é permanente, então as pessoas adoram entrar, tal, mas é uma brincadeira, mas a gente tem que levar um pouco a sério às vezes, tá? Porque olha a quantidade de remédio que a gente usa, é bem preocupante, né? Não é que eu seja contra a utilização de medicamentos, mas eu acho que tudo tem que ter uma medida, né, certa, né? Não ultrapassar. Pode passar.
Isso aí foi um coletivo que eu participei, feminista, e aí também foi lá no Espaço Travessia, e aí também tinha a ver com sonhos, né, no caminho dos sonhos. E aí eu fazia no pátio, no hall, e aí trazia esses medicamentos para dentro desse armário, né? Que é um armário antigo que estava lá, e aí o Marcelo Vale me prestou, e aí eu fui colocando, né? Depositando esses medicamentos que foram feitos pelas pessoas aí, né? Para ser exibido, para ficar permanente, né? Depois que foi feita a oficina, ficou um tempo, aí depois eu trouxe de volta. Pode passar, por favor. Isso foi lá na Galeria Cândido Mendes, no campus Maracanã, lá no ERJ. Eu também fiquei do lado de fora fazendo a oficina, e aí eu trazia as caixas, né, da mesma forma. E também esses papelzinhos são as bulas. Então, as bulas eu colocava posologia, contraindicação, e aí as pessoas inventavam, né? É mesmo para você é, imaginar, né? Incentivar a criatividade das pessoas, né? E a questão da coautoria, né? Porque eu levava para dentro da galeria, né? Então, assim, é uma proposta minha, mas também levava a produção das pessoas ali. E aí, nem sempre as pessoas queriam, algumas pessoas não quiseram participar, porque eu acho que é uma coisa de expor, é exposição, né? Você vai estar se expondo de alguma forma, e expondo a sua produção, né? A sua subjetividade ali. E aí tem algumas pessoas que ficavam assim, olhando, né? Só como espectador e tal. Então é uma coisa assim que você tem que, tipo, você tem que ter um cuidado, né? Um certo feeling para não quebrar a sua beleza, entendeu? Porque você está trabalhando com algo, né, no interior da pessoa, né? Então pode, sei lá, despertar alguma coisa, então é, a gente tem que ter essas considerações também. Pode passar, por favor. Isso foi no CAPS 3 de Maricá, que me convidaram, viram aquela exposição do Caminho dos Sonhos, né? Aí uma psicóloga viu e se interessou, entrou em contato comigo. Aí eu apresentei e tal. Não estava esperando esse tanto de gente, foi um susto. Eu estava esperando bem menos, porque o tempo não estava muito bom e tal. Eu falei, pô, vai vir menos, talvez 20 pessoas ou menos e tal. Aí encheu, né? Lotou. Eu falei, meu Deus. Tá. Dá aquele nervoso, né? Aquele frio na barriga, mas enfim, eu não posso decepcionar ninguém. Então. Aí eu fui, né? É bom, né? Porque isso também ajuda, né? Tudo faz parte. Aí eu tive a ajuda do pessoal lá, né? Dos psicólogos, dos psiquiatras e tal. Aí um foi ajudando o outro. Foi bom, né? Que foi uma coisa bem colaborativa mesmo, que tinha que ser. Porque eu não ia dar conta de todo mundo e dar atenção para todo mundo. Aí quem quis apresentar o resultado, que também não é só fazer por fazer, a gente discute e tal. E aí foi bem legal. Assim, eu curti bastante, apesar de ter tanta gente assim, mas foi bem legal. Pode passar, por favor. Então, quem quiser me seguir, @decostaarte, para saber da minha pesquisa, o que eu estou fazendo. Então, obrigada pelo convite, Ivo, Letícia, tá? E vamos lá. Bom, agora com a palavra, então, Saulo, depois a gente passa para as perguntas. Perfeito, obrigado, Ivo. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Letícia, Ivo, AD, obrigado pelo convite. Bom, boa noite, meu nome é Saulo, eu sou artista visual, sou formado pela UERJ, me formei agora, recente, no final do ano, e hoje eu separei alguns trabalhos para a gente ver juntos, vou mostrar um pouco da minha pesquisa, uns conceitos centrais, assim, que são importantes para mim. Bom, então, eu inicio a minha trajetória enquanto artista, a minha pesquisa, no momento em que eu inicio um tratamento psiquiátrico, em 2018, quando eu recebi um diagnóstico de transtorno misto depressivo ansioso e comecei a tomar um antidepressivo, que na época era o escitalopram, que inclusive é o mesmo que, agora eu descobri que a AD tomou o mesmo que eu,
tomava, eu não tomo mais, né, esse, mas enfim, no começo do tratamento eu tomava o Estalopram, e eu comecei a guardar essas caixas naquele momento, sem saber muito bem por que eu estava guardando elas, e sem saber também que eu queria usar elas para um trabalho artístico. Naquele momento eu ainda não me considerava um artista, ainda não tinha uma pesquisa, ainda não, enfim, não tinha uma prática. Mas comecei a guardar essas caixas e essas bulas. E aí vou mostrar já já os primeiros trabalhos, e até hoje eu continuo usando elas. Mas eu queria começar também falando sobre esse termo artista-paciente, que é um termo que eu tenho me debruçado nesse último ano. E o artista-paciente tem duas óticas, né, que a gente pode olhar para esse conceito. O paciente enquanto alguém que está sob cuidados médicos, mas também o paciente em relação à pessoa que tem paciência, né? A palavra paciente vem do latim pati, que é aguentar ou sofrer, mas também vem do grego patos, que é sentimento. E aí eu penso muito sobre esse artista que está sob os cuidados médicos, mas que faz trabalhos que demandam tempo para serem elaborados, demandam tempo para serem executados. E acho muito curioso que o que me torna um paciente é exatamente a ansiedade, né? Uma urgência, é uma dificuldade em ter paciência. Esse caráter temporal do termo paciente é muito importante para mim. Como eu disse, eu comecei a guardar as caixas dos remédios, né, do Estalopram em 2018, e o primeiro trabalho nasce em 2020, um pouco antes de eu entrar na universidade. Então eu passei 2 anos maturando essa ideia e maturando essa coleção e alimentando ela também, né, até conseguir entender ou conseguir dar um primeiro passo para uma pesquisa artística. O artista-paciente também é evocado nessa ideia de que a cada mês eu ganho uma nova caixa, né? Ganho não, compro, que é caro até, mas adquiro uma nova caixa. Então, a própria matéria-prima do trabalho, dos trabalhos que eu vou mostrar agora, também exigem essa paciência. Então, tenho gostado muito de pensar nesse termo artista-paciente, e o paciente não como um sujeito passivo, né, que está a dispor do tratamento, mas como alguém que tem uma espera ativa, assim, que está vivendo uma experiência mesmo, que está lidando com a imprevisibilidade e com as consequências de estar vivo. Então, esse texto que eu mostro aqui agora é a reescrita da bula. Eu vou mostrar também um vídeo em que eu uso essa reescrita da bula, mas esse primeiro remédio, né, o Estalopram, enquanto eu usava ele ainda, eu reescrevi essa bula. O nome do fantasia que eu usava era Êxodos, não era o ESC, que é o da AD, né? E aí esse nome Êxodos sempre me chamou muita atenção desde o início, e talvez por isso até eu tenha guardado as caixas. O Êxodo é o livro da Bíblia, né, que narra uma viagem à Terra Prometida. Então, os hebreus estão sendo escravizados no Egito, e aí eles são salvos e eles fazem essa viagem até a Terra Prometida. E eu sempre pensei que a psiquiatria estava, de alguma forma, me prometendo alguma coisa também, estava me prometendo uma sanidade, assim, essa era a Terra, a cura, né? Essa era a Terra que estava sendo prometida pelo meu psiquiatra naquele primeiro momento, foi dessa maneira que eu entendi. E aí, pensando nisso, eu fiz esse primeiro trabalho, que chama Notas para a Criação de Mapas, pensando, então, que a minha trajetória medicamentosa, psiquiátrica, era uma viagem. Eu comecei a tentar anotar os percalços que eu encontrava nessa viagem, e tentei começar a narrar essa viagem de alguma forma. Então, eu uso da bula, do Êxodos, e faço interferências em cima dela, faço anotações, faço poesia, tentando construir um novo mapa. Então, a bula, ao mesmo tempo que ela é o mapa, né, para essa viagem, eu estou arruinando esse mapa, mas eu também estou enfeitando esse mapa, eu estou adicionando novas informações para esse mapa. E assim nasce esse primeiro trabalho. Ele demorou 2 anos para ficar pronto, eu fui fazendo aos poucos, né? E eu expus ele em 2022 na minha primeira exposição individual, chamava Mapear os Dias, Encarar as Noites. Foi um momento em que eu, enfim, fiquei 2 anos maturando esse trabalho e fazendo ele, e ele ficou pronto no momento em que a exposição abriu para mim. Eu nunca não considerava ele pronto antes disso. Nesse trabalho,
nesse início da pesquisa também, né, nasce uma coisa muito importante, eu começo a perceber uma coisa muito importante, que é o pigmento rosa, a cor rosa, que vai atravessar todo o corpo de trabalho que eu tenho até hoje. Ela é muito importante para mim, mas também é muito difícil de significar. Eu percebo que ela fica fugindo de uma significação, assim, eu não consigo ainda dizer exatamente o que ela significa, mas eu acho sempre importante pontuar que ela existe e que ela é importante, porque ela vai aparecer em todos os outros trabalhos, e sempre que eu apresento meu trabalho surge essa dúvida do porquê do rosa, e já adianto que eu não consigo dar essa resposta. Então, nessa época também nascia esse trabalho, eu chamo de medir esforços. Ele é uma barra de ferro com uma faca que está sendo segura nessa posição, né? Tá parada nessa posição com um comprimido. Existe uma certa estabilidade que está sendo comprometida por uma fragilidade dessa estrutura, né? Então, eu estou falando dos limites da medicalização, né? Isso é uma coisa muito importante para mim. O Ivo falou isso quando ele me apresentou. Assim, eu estou muito interessado em pensar sobre a patologização das subjetividades. Então, como a medicina, a psiquiatria, a modernidade está patologizando características que podem ser, né, só subjetivas e não necessariamente doenças. É óbvio que existe aqui também uma hipocrisia da minha parte, né, em questionar uma coisa que me faz bem. É óbvio que os medicamentos que o antidepressivo me faz bem e melhorou a minha qualidade de vida, mas ao mesmo tempo ter um posicionamento crítico sobre eles é muito importante para, enfim, acho que tudo que a AD falou me toca muito nesse sentido da medicalização da vida, de um ritmo acelerado de consumo de medicamentos. E eu acho que esse trabalho está falando sobre isso, né, sobre essa luta entre se manter de pé e partir esse remédio. Então, a reescrita da bula do Êxodos nasce em 2023, eu começo a reescrever essa bula, e é isso que eu estou apresentando, esses trechos aqui de bula que eu estou apresentando são esse texto reescrito, e eu comecei a pensar muito no tipo de medicamento, né? O Êxodos, o estalopram, é um medicamento da classe dos ISRS, que significa inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Então, esses medicamentos fazem a serotonina durar mais tempo no cérebro, no sistema nervoso. E aí eu comecei a pensar sobre quais outras coisas eu queria manter mais tempo no meu sistema nervoso, ou na minha vida, na minha prática. Quais coisas e quais ferramentas eu podia usar para manter essas coisas mais tempo no meu organismo. E aí nasce, agora, durante a conclusão do meu bacharelado, né, nasce esse vídeo que chama A Língua Não Mente, pensando numa ideia de overdose mesmo, assim, como eu poderia tomar um remédio que me fizesse ter uma overdose e essa fosse a posologia, né? Essa fosse a maneira de usar esse remédio. Um remédio que só pode ser usado se for usado em exagero. Eu penso muito sobre a boca como um território importante nessa dinâmica, né, de cura. A boca é o lugar por onde a gente, na terapia, anuncia a nossa angústia e também é o lugar por onde a gente toma esse medicamento. Então, ela é uma via de mão dupla muito importante nessa dinâmica médico-paciente. E nesse vídeo, eu recito essa bula que eu reescrevi de uma forma não cronológica. Eu não vou conseguir passar o vídeo aqui, ele tem 6 minutos, eu vou acabar alongando. Eu até separei um trecho de 1 minutinho para passar, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Eu não estou em casa, não sei se a internet aqui vai dar conta. Mas, enfim, essa dinâmica de alguma forma, eu estou meio fantasiado de médico e de paciente ao mesmo tempo, né, lendo essa bula e tomando essas cápsulas de remédio que estão preenchidas com glitter e com um pigmento rosa, e aí, durante o vídeo, eu vou tendo uma overdose desse remédio e, enfim, e babando mesmo, glitter e rosa, como se essa fosse a posologia do remédio de fato, né? Deixa eu tentar mostrar aqui um trecho do vídeo. Êxodo. Rota de fuga para mapa de sintomas. Viagem à Terra Prometida. Por quanto tempo posso guardar esse medicamento? Conservar em temperatura ambiente no campo dos desejos, das pulsões, nos sonhos, nas entrelinhas, nas reações, nas lágrimas, por trás dos dentes,
nas meias, cuecas, calcinhas, algemas, nas metáforas, nas bulas, nas bíblias, no fundo das gavetas, na mesa de cabeceira, dentro dos livros emprestados, nas ruas, sarjetas, coberto de pedra, nas línguas, nos pelos, por baixo das tatuagens, nos filtros, onde couber. Não use medicamentos com prazo de validade vencidos. Guarde em sua embalagem original. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance da sua criança interior. Então tem uma tentativa de me pintar por dentro nesse vídeo, né? De usar o glitter e esse pigmento como uma ferramenta de cura, como um desses dispositivos que somam para essa dinâmica de cura. E tem uma coisa que eu gosto muito que a Brígida Baltar falava sobre estado de arte, né? Eu acho que esse é um vídeo que tem uma tentativa de me colocar num estado de arte, assim. Eu sou muito pouco da performance. Essa é a primeira... Eu trabalho com vídeo, com audiovisual há muitos anos, fora da arte, né? E essa é a primeira vez que eu arrisquei trabalhar com audiovisual num trabalho de arte. E trabalhar com corpo também num trabalho de arte. Então, para mim, foi muito importante, muito marcante esse passo. E, enfim, eu acho que me coloca nesse estado de arte de uma forma muito diferente, assim, de uma forma muito mais corajosa. Aí, voltando um pouco no tempo, em 2022, eu percebi que na minha casa eu guardava a caixa de caixas, né, a coleção de caixas, embalagens e bulas e tal, do lado de uma outra caixa, que era a minha caixa de retalhos de carnaval. Eu gosto muito de carnaval, sempre gostei desde criança. Minha família, a casa da minha avó era na rua de uma quadra de escola de samba em Nova Iguaçu, que foi a cidade que eu fui criado. E eu sempre gostei muito de carnaval, tanto de escola de samba quanto de carnaval de rua, de bloco e tal. E aí, no início da minha vida adulta, eu comecei a fazer as minhas fantasias de carnaval. E comecei a guardar o que sobrava dessa prática, né, o que sobrava dessas fantasias de carnaval, eu comecei a guardar, a acumular isso, para poder reutilizar nos anos seguintes. E aí, em um determinado momento, eu reparei que ficavam lado a lado essas coleções, a coleção de caixas e bulas de antidepressivo e a coleção de restos de carnaval. E comecei a pensar sobre essa ligação, assim, sobre como essas coisas poderiam conversar, sobre como eu poderia criar uma ponte entre a psiquiatria, entre a psicanálise e o carnaval e a rua. E aí eu fiz uma série de trabalhos, tenho feito eles até hoje, que eu chamo de remendos. Eu gosto muito da proximidade entre a palavra remendo e remédio, então por isso esse é o nome da série de trabalhos. Mas eu acho também que tem uma coisa na lógica de feitura desses trabalhos que é uma tentativa de remendar mesmo, assim, uma tentativa de tapar buracos. Muitos desses tecidos têm uma opacidade baixa, né? Então eles são meio transparentes, e aí eu fico tentando cobrir, uma lógica de pintura mesmo, assim, de velatura de pintura, cobrir camadas de tecidos transparentes, meio translúcidos, e deixar, algumas vezes, uma parte da bula exposta, né? Acho que eu não falei isso, mas eu misturo a bula e os tecidos de carnaval. E aí eu escolho quais partes das bulas vão estar expostas para que se consiga ler. Esses tecidos, essa série aqui que eu estou mostrando, essa série de fotos, eu fiz esses em específico, esses 15, durante uma residência de carnaval. Então eu pedi para os artistas eram artistas que estavam pesquisando carnaval e arte de alguma forma, né? E aí eu pedi para todos os artistas, os curadores, todo mundo que estava envolvido lá, me doar uma peça de roupa ou um resto de carnaval que eles tivessem. E aí fiz um para cada um desses artistas. E aí eu acho que tem uma lógica de diário também nesses trabalhos, assim, de contar um pouco dessas relações, de contar um pouco das experiências de carnaval, de bloco. E tenho feito esses trabalhos até hoje, eles não são necessariamente sempre nesse tamanho, de 20 em 20, eu trouxe aqui esse recorte, mas tenho trabalhos maiores e menores, mas sempre tentando juntar, fazer essa ponte entre a minha coleção de carnaval e a minha coleção psiquiátrica, medicamentosa, porque eu acho que existe uma coisa parecida nas duas lógicas, existe uma viagem a ser feita, tanto num bloco de carnaval quanto no Êxodos, na Terra Prometida, e para mim foi
um start, assim, um gatilho muito interessante quando eu percebi que essa viagem à Terra Prometida podia ser um desfile de escola de samba, ou podia ser um cortejo de um bloco de carnaval. E aí comecei a operar um pouco na lógica dessa junção, né? Um outro trabalho que usa esses dois elementos também é esse foliador. Foliador é um termo em francês, né, mas é um termo da psiquiatria, que significa transtorno delirante induzido. Então, é quando duas ou mais pessoas dividem uma psicose, né, dividem um delírio. Isso pode ser induzido por uma pessoa, pode ser induzido por um grupo, e, enfim, vai aumentando esse grupo. E na época eu estava pensando muito sobre amor, muito sobre relacionamento, e aí fiz uma série de trabalhos que não são necessariamente uma série, não tem um nome, né, mas uma série de trabalhos que tenta figurar e abstrair no mesmo campo. Então tem umas pinturas, essas pinturas que estão falando sobre mistério, sobre essas pessoas que estão cobertas, e do lado tem sempre essa abstração têxtil com esses restos de carnaval. Aqui eu usava muito também roupas que eram minhas, ou roupas que eram dos meus pais que já faleceram, roupas de ex-namorados, ou coisas que eu acho na rua. Eu experimentei por um tempo muito essa dinâmica de tentar figurar e abstrair no mesmo espaço e tentar dizer a mesma coisa, né? Aqui também foi a primeira vez que eu usei os comprimidos, de fato, dos remédios. Dentro desse saquinho aqui, dá para ver meu mouse, né? Dentro desse saquinho aqui tem uns comprimidos com miçangas. E aí esse foi um trabalho também que me fez pensar uma coisa sobre a palavra folie. A palavra folie em francês é loucura, e em português a palavra folia é ligada a carnaval, né? E isso me fez pensar, assim, de onde veio isso. Eu não consegui achar ainda até hoje na etimologia esse início das duas palavras, mas eu fico muito curioso, assim, de pensar como o louco e o folião estão operando na mesma lógica, pelo menos dentro da linguagem aqui, dentro da tradução. Então, toda essa carga, né, das coleções do carnaval e da coleção de remédios, ter feito esses dois trabalhos, o trabalho dos remendos e o trabalho do foliador, eu comecei um novo momento da pesquisa, que é uma pesquisa mais focada na junção mesmo do carnaval e dos remédios. Assim, hoje em dia eu estou trabalhando especificamente só com essas duas coisas. E aí aqui eu trago alguns trabalhos que eu fiz agora nesse último ano. Esse Fazer Todo Trauma Brilhar, ele tem uma tentativa de planificar um pouco as fantasias de carnaval, né? Eu, nos últimos anos, frequentei mais barracões de escola de samba, então consegui ali ganhar uns tecidos ou pegar uns retalhos no chão, e aí eu tenho feito um esforço de planificar essas fantasias de alguma forma, né? Então isso é uma chapa de compensado com os tecidos colados e uma pintura. Tem uma série grande também de trabalhos que eu tenho feito nessa lógica de planificar as fantasias. Muito diferente dos remendos, que são leves, né, que são soltos, são costurados, eles dão a impressão de que eles estão presos por esses pregadores de papel ali em cima, mas eles são todos costurados. Aqui tem uma tentativa mais de fazer essas fantasias ficarem rígidas, ficarem eternas, assim, não serem tão etéreas como elas são nos remendos. Eu fiz também esse ano uma série de estandartes, uma série não, mas por enquanto são só esses dois. O estandarte, para mim, é muito importante. Eu acho que ele é um símbolo importante do carnaval. Ele demarca uma série de permissões, né? Quando um estandarte é levantado, uma série de coisas está ali naquele momento. O estandarte é um símbolo muito forte, muito presente no carnaval de rua, assim como uma bandeira de uma porta-bandeira de escola de samba. Então, eu comecei a ter a vontade de instaurar coisas que só um estandarte pode instaurar, assim, espaços de liberdade. E aí fez esses dois estandartes, esse primeiro chamado Desobediência, que tem essa língua de 4 metros que se espalha pelo espaço, né? Que de alguma forma ele anuncia que essa cura vai chegar em algum momento, com essa pílula dourada na ponta, mas que também está desobedecendo ali o poder do medicamento e da bula, está subvertendo, está tentando dizer outras coisas, né? E esse segundo, que é o Full, que eu tento evocar com essa estampa da língua a imagem do bobo da corte, as imagens do Pierrot,
que são figuras importantes, né, na construção do Carnaval do Brasil. O Pierrot, inclusive, é uma dessas figuras que está falando sobre loucura, sobre tristeza e alegria. Enfim. E aí, por último, eu trouxe uma experiência que me gerou 2 trabalhos, que é essa experiência doses homeopáticas. Nessa residência de carnaval, que eu falei, que eu mostrei os remendos ali agora há pouco, a gente fez um cortejo para abrir a exposição. Então, tinham alguns trabalhos que iam estar na exposição que foram ativados durante esse cortejo, e quando a gente chegava na galeria, a gente botava os trabalhos lá nas paredes, enfim, instalava eles. E aí eu tive uma ideia, um dos trabalhos que eu apresentava, que eu não trouxe ele aqui, é um fio enorme, assim, ele tem, sei lá, uns 15 metros, que é todo com cápsulas de remédio, assim como aquelas que eu usei no vídeo, né? Eu compro as cápsulas vazias e encho elas com glitter. Eu fiz um cordão com essas cápsulas de remédio e tinha um fio enorme com esses 10, 15 metros só de cápsulas preenchidas com glitter e miçangas de letras, né, que escreviam SOS. Eu não trouxe esse trabalho para mostrar porque até hoje eu não consegui fotografar ele direito, ele é muito difícil de ser fotografado. Mas, enfim, como eu ia apresentar esse trabalho, que chama Para Afastar o Medo da Morte, eu queria fazer alguma coisa para usar no cortejo que remetesse a esse trabalho. E aí fiz um cordão com as cápsulas que sobraram durante a feitura do trabalho, né? Sobraram algumas cápsulas de remédio preenchidas com glitter, e eu fiz um cordão para usar. E eu tinha passado um verniz nele, assim como eu passei também para o outro trabalho, mas durante o bloco ele foi explodindo, assim, o suor foi fazendo ele derreter, e aí esse glitter foi explodindo no meu peito, na minha pele, e eu tive essa sacada de ir fotografando ali no meio, né? Enquanto isso estava acontecendo. Eu já tinha uma foto de gatinho para postar no Instagram antes, que era essa primeira para mostrar o cordão, e aí percebi que ele estava estourando com suor, e, enfim, isso me tocou muito no dia, assim, por perceber essa imprevisibilidade, essa coisa que a ansiedade tenta tanto amedrontar a gente, né? A ansiedade causa um medo dessas coisas todas, do imprevisível da vida. E esse dia eu percebi que o imprevisível podia ser um método, sabe? Que a desobediência podia ser uma amiga. Porque esse material estava me desobedecendo, mas ao mesmo tempo ele estava gerando um susto que era muito interessante para mim. E aí fiz essa série de fotos, que eu chamo de doses homeopáticas, né? Porque elas vão ali soltando conforme o suor do bloco. E isso também gerou esses 2 cordões. O segundo foi o que eu usei, de fato, que se desfez ali, e o primeiro foi um que eu fiz depois, para dar um pouco essa ideia da passagem do tempo, e que, de alguma forma, se conversa com o primeiro trabalho da Viagem à Terra Prometida, sabe? Eu estou mostrando aqui, de novo, a paciência do artista paciente e a viagem para um lugar desconhecido, que naquele momento nascia como uma crítica, né? Ali no começo, na Viagem à Terra Prometida, era uma crítica à psiquiatria, mas que talvez exista uma outra promessa que a gente pode alcançar, ou talvez, na verdade, só a viagem seja importante e a gente não tem que chegar em lugar nenhum. Bom, é isso. Obrigado. Saulo, muito obrigado, Ade. Acho que a gente tem aqui 2 exemplos muito bons de táticas de violência epistêmica, né? Seguindo os preceitos lá do Walter Mignolo, frente à medicalização e à psiquiatrização da vida como um todo. Bom, agora vamos abrir para perguntas. Então, quem tiver pergunta, só abrir o microfone e falar. Eu vou ser metida e vou falar. Primeiro, agradecer, gente. Foi muito. Gostei muito de escutar vocês, a narrativa dos trabalhos, o percurso, né? Acho que é sempre para a gente que está trabalhando com a produção, assim, se identificar, né? Acho que os processos eles são diferentes, cada um tem suas temáticas, suas materialidades, mas esse percurso, essa viagem desconhecida que o Saulo fala, eu acho que pertence um pouco à prática artística, né? Se a gente tem nossos campos de interesse, mas a gente também nunca sabe muito bem para onde que a gente está indo, por que o rosa, por que tantas coisas aparecem, assim. Enfim, eu queria só dizer assim que me chamou bastante atenção assim no trabalho da Ade. Ade, eu gostei muito dos teus títulos, assim, além de tudo, assim, eu achei muito interessante, assim, achei que os teus títulos eles têm
uma lógica de trocadilho e de humor, assim. Eu acho que no final também, isso eu achei bem interessante no trabalho de vocês dois, assim, que tem uma dimensão, talvez na AD, um lado de um certo humor, assim, meio irônico. No Saulo tem uma dimensão erótica, um humor erótico, acho que tem um erotismo ali, assim, que talvez depois eu ia pedir para falar um pouco, mas era isso, assim, Ade, se tu depois pudesse falar um pouco sobre como que tu pensa, como é que tu pensa os teus títulos, porque tem sempre um deslizamento aí de palavra, tem o trocadilho, né, que é tipo bulando o caminho, assim. Eu achei divertido esses trocadilhos, assim, né, e como que eles aparecem para ti e como que tu vê esse título dentro da tua proposta, se isso é importante para ti, né? Eu falo também porque isso é uma coisa que me interessa, tá? Particularmente essa relação também entre como a gente nomeia os nossos trabalhos e como esses nomes eles também vão trazendo sentido para o trabalho, né? Para além da visualidade, enfim, né? Tem o Resta Nenhum, tem, né? O outro que assim acho que são brincadeiras que tu vai um pouco situando, mas ao mesmo tempo deslocando, né? E trazendo mais uma camada de sentido, assim. Então, sei lá, se depois tu puder falar um pouquinho sobre como que os títulos aparecem para ti, se eles são importantes, né? E eu gostaria de escutar um pouco mais sobre isso, assim. E do Então, Saulo... o Oi? título, posso falar? Ah, pode. Ah, então, que aí eu não esqueço a sua pergunta, tá bom? Eu não tinha pensado assim, foi uma boa pergunta, né? Profundamente sobre os títulos, né? Porque assim, é, essa questão do Bulando Caminhando surgiu a partir de um disparador que o André Cheque ele passa no curso dele, né? De poéticas artísticas. Então, faz a gente pensar, né? Como é que eu encaixo o tema, né? O que ele dá como tema na proposta de cada um, né? Mas eu acho que isso faz muito parte do meu jeito de ser. Eu sou bem autêntica, eu brinco. Você vê que, assim, não que as coisas, eu não levo as coisas na seriedade, mas eu acho que você rindo, você castiga os costumes, né? Isso muito vem do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem isso, né? De rir da própria desgraça, né? A gente faz muito meme, muita coisa assim, muita brincadeira. E é uma forma também como diz o Saulo, né? Colocar essa hipocrisia também na frente, né? Porque eu também uso remédio, né? Sou uma usuária de medicamentos, não vou negar. Isso me ajuda a ter uma qualidade de vida e tal. Mas eu também não vou, tipo, tem que fazer as coisas consciente também, né? Então, é uma coisa tão espontânea que acontece na minha cabeça. Às vezes eu estou deitada, aí vem assim, sabe? Eu não sei, eu acho que é bem natural de, de mim, eu não sei. Eu acho que não tem uma explicação racional, não, entendeu? Acontece, né? E aí isso vai ajudando, né, no trabalho, né? Às vezes o título vem antes, muitas vezes o título vem depois, né? E ele ajuda a compor o trabalho, não é só um nome, né? Vou dar um nome qualquer, não, entendeu? Ele faz parte, ele ajuda também a dar sentido à coisa e dar esse gatilho para a pessoa pensar, ó, peraí, o que ela quis dizer, né? Não é um trabalho para você ver assim correndo, né? Então, eu procuro estimular também, porque a minha primeira formação foi em pedagogia, então tem muita questão da ludicidade, né? Eu trabalhei uns 10 anos com educação infantil, então, minhas oficinas são planejadas, tem objetivo, metodologia, sei lá, aquelas coisas todas. E eu estou sempre pensando assim, tem um raciocínio meio que rápido, né? Porque a própria também do fazer docente, né? Você está sempre tendo que improvisar. Então, é uma coisa que, tipo, já está assim, né? A cabeça do ocioso funciona, né? O tempo todo. Eu estou lá tentando dormir e as ideias ficam ali rolando na minha
cabeça, me atormentando. E aí eu tenho que colocar isso de alguma forma, né? É isso que acontece. Não sei se eu te respondi. Não, tá ótimo, é que eu fiquei pensando muito nisso, né, também, que acho que tem vou chamar de humor, assim, né, esse humor irônico, ele tá nos títulos, mas ele também tá na formalização dos trabalhos, né, eu achei que isso um pouco atravessa, parece, assim, eu senti um pouco o teu trabalho como um todo, seja pelos manequins, as fitas ali, né, com os tamanhos das roupas, na placa do cinema, eu acho que tudo ali tem um tom, assim, humorado, assim, de um xiste, sabe, assim, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, era essa pergunta, acho que tu respondeu bem, assim, né, se era o quanto que isso estava informando também teu trabalho, porque eu fiquei pensando muito numa outra palavra, aí também associada ao Saulo, que daí talvez agora eu vou direcionar minha pergunta, que é a questão do antídoto também, assim, né, me parece que vocês também estão falando de algumas resistências ou antídotos, assim, a medicação, ela aparece também como uma metáfora, não só a medicação como uma materialidade, que, claro, está presente no trabalho de vocês, está presente na nossa vida contemporânea, assim, né, essa questão da medicalização, mas ele também está falando aí de sintomas, né, de sintomas do nosso momento, de ansiedades, de depressões, de angústias, enfim, que não é individual, é uma dimensão coletiva, assim, né. Eu fiquei pensando muito nesse humor como antídoto, e no caso do Saulo, eu fiquei pensando muito nisso, né, do carnaval. O carnaval tem essa dimensão da alegria, da festa, né, e o do o trabalho do vídeo, eu também fiquei, não só no vídeo, mas nos estandartes depois também, tem uma dimensão muito forte do erotismo também. Então, eu fiquei pensando muito na festa, no erotismo, né, enquanto uma dimensão do sexo mesmo, do eros, assim, né, dessa vontade de viver, assim, como a própria ideia de narrativa, que é o que tu começa falando, né, Saulo, assim, vou narrar, então, vou criar uma outra bula e vou criar uma narrativa, assim, e que é uma questão que me parece que é também um antídoto às nossas angústias, assim, a gente poder contar as nossas experiências, a gente poder elaborar as nossas experiências, e justamente a gente tem tido essa dificuldade de ter, inclusive, tempo para fazer isso, né? Porque é tudo tão corrido que a gente não consegue parar, contar, refletir, escrever, enfim, elaborar as coisas, né? Aí eu queria, sei lá, se tu pudesse falar um pouco sobre essa dimensão, assim, como é que tu vê o erotismo, a alegria, a narrativa, se tu entende também como esse antídoto, né? Assim, como essa ideia de um remédio, digamos, também, assim, né? Talvez expandindo essa ideia da questão medicamentosa para esses outros lugares também, assim, né? E adorei a ideia do artista paciente, né? Essa ideia de ter uma paciência, né? Então, acho que tem sempre essas contradições entre a festa e sei lá, a tristeza e a alegria, e como que a gente pode ir modulando isso para ir contando e criando a nossa história, assim. Então era isso, parabéns, e se você puder falar um pouco sobre essa dimensão, se esse erotismo, né, se isso faz sentido para ti, como tu tem percebido isso, eu adoraria escutar mais um pouco. Claro, obrigado. O antídoto, eu achei muito interessante você trazer isso, assim, porque o antídoto, por si, é uma substância que neutraliza alguma coisa tóxica, né? Ou neutraliza uma outra substância. E aí, de certa forma, o antidepressivo é um antídoto, mas ele tem consequências, assim, né? Ele tem efeitos colaterais. E aí, achei legal de pensar que o remédio do vídeo é um antídoto, sabe? Apesar de eu estar ali ingerindo microplástico, né? Mas ele é um antídoto a outras coisas. Gosto da ideia do antídoto, eu nunca tinha pensado nisso, assim, dessa diferença entre remédio e antídoto. Acho isso muito potente e acho que tem algo a ser elaborado, ou talvez aqui, né? Não sei. E sobre o erotismo, eu acho que é uma coisa que acompanha, mas meio lateralmente, assim. Nunca foi
nunca tive o desejo de produzir um trabalho que tivesse uma narrativa erótica ou que flertasse com algum tipo de erotismo, apesar de já ter ouvido isso mais de uma vez sobre essa percepção do meu trabalho, assim, né? Eu acho que tem uma coisa do corpo que me interessa muito, de figurar o corpo, e isso pode acabar caindo nesse lugar do prazer do corpo, e, enfim, essa conversa aí para esse lugar erótico, mas nunca foi a minha intenção, talvez não a minha intenção consciente, talvez inconsciente seja, e aí eu vou deixar para o meu analista trazer isso já já. Mas até hoje eu nunca percebi que eu queria fazer um trabalho que tivesse dentro da narrativa um erotismo, assim, sabe? Eu percebo que quando eu falo de carnaval, eu acabo caindo um pouco nisso. A foto, ou a boca, essas coisas acabam, enfim, trazendo esse teor mais erótico. Mas é isso, nunca foi. Agora falando, estou percebendo vários trabalhos que talvez tenham, e eu não tinha percebido, né? O trabalho do folheador, por exemplo, que tem aquelas duas pessoas abraçadas embaixo de um pano, tem uma série grande que eu faço, eu colo lambes na rua de pinturas originais, né? Então eu pinto num papel e colo na rua. E são sempre pessoas embaixo de panos, com a perna saindo, ou com a boca saindo, enfim, debaixo do tecido. Tem uma dimensão muito erótica nisso também, esses corpos em segredo ali dentro do tecido. Então, mudei de ideia. Eu acho que tem erotismo, sim, no trabalho, e eu acho que tem intenção de ser erótico mesmo, assim. Mas mais do que erótico, eu acho que tem uma intenção de ser misterioso, de ser sugestivo, sabe? E é isso, acho que foram essas as perguntas, né? Não, não foi ótimo. E assim, vou terminar para não ficar aqui monopolizando a conversa, porque eu lembrei, tem aquele, imagino que tu conhece aquele, tem um vídeo da Lígia Pape, eu acho, que ela vai, With Me, né? Que ela vai, não sei se tu conhece, que é a boca dela e ela vai comendo, assim, tem uma bala e uma baba, assim. Acho que talvez tu vai gostar dessa referência, porque tem uma relação muito próxima com esse teu vídeo, assim. E ali tem um erotismo, e aí eu acho que, assim, só para finalizar, para defender minha posição aqui, mas não defender, não é por isso. É só porque uma coisa que eu acho que o erotismo também, quando eu estou pensando quando eu pensei no teu trabalho no erotismo, não tinha tanto a ver com a questão do explicitamente ou especificamente sexual, assim, não é ou amoroso no sentido romântico, se a gente pode dizer do termo, assim, mas mais no ponto do desejo, né, assim, o erotismo como esse lugar de um amor, de um desejo, talvez por isso ele mais nesse sentido que tu fala do misterioso, também desse ponto do desejo ser aquilo que a gente não sabe localizar tão bem, assim, né? Mas que nos faz, que nos mobiliza, né? Aí é quase como também, eu acho que quando a gente está falando das nossas, enfim, das nossas angústias contemporâneas, das nossas mutações, das nossas subjetividades, acho que a gente também está falando um pouco de um certo complicação com os nossos desejos, assim, né? Alguma coisa nesse campo do desejo, assim. Então, o antídoto acho que também vem um pouco a isso, assim, tipo, a viabilizar, criar outras vias para esse desejo entrar em cena, sabe, assim, para mobilizar esse desejo, assim. Eu achei muito, muito interessante. Obrigada, gente. Bom, alguém tem alguma outra pergunta? Ó, a Gabina fez uma pergunta aqui no chat. Boa noite. Fiquei curiosa de saber qual foi o momento gatilho para o uso do medicamento como suporte artístico e quais referências para além do campo medicamentoso, tanto dentro quanto fora da arte, vocês consideram fundamentais na estrutura das poéticas de vocês. AD? Nossa, que pergunta complexa. Então, eu acho que, para além do uso do medicamento, é a questão que eu abordo da, da política, né, das questões feministas que me atravessam como mulher, né, algo que é do meu dia a dia mesmo, que me atinge diretamente, né? E aí eu tento colocar isso de alguma forma. É uma
disparador, né? E a questão do humor tá ali entremeada, porque geralmente o medicamento de saúde mental é associado à depressão, à loucura, né? A pessoa tá ali triste, isolada do mundo. Então, eu acho que é um jeito de transformar isso, né, em algo mais positivo, né? Já que eu tenho que usar, né, então que seja uma coisa, né, alegre, né, positiva, que me leve para frente e que também faça, me faça pensar e aí, consequentemente, as outras pessoas também, né? Que depois que você faz o trabalho e tá ali no mundo e realmente a gente não percebe certas coisas, né? E aí, né, vai surgindo essa coisa, né? Várias coisas. Então, acho que não sei se eu consegui responder, mas é uma pergunta para se pensar em várias respostas. Obrigado, Saulo. O momento do gatilho para mim foi, eu acho que principalmente quando bateu a pandemia, eu já tinha essas coleções e aí eu morava sozinho na época, num apartamento minúsculo e comecei a experimentar coisas mesmo assim. E já existia esse desejo de ser artista antes, né? Eu trabalho como editor de vídeo há muitos anos, que é uma forma também de expressar minha criatividade de alguma forma, mas existia um desejo de ter um discurso artístico, uma persona de artista, fazer uma formação de artista. Minha primeira faculdade foi produção cultural e trabalho com isso há muitos anos também. Então, mas eu acho que o gatilho para mim do uso do medicamento foi o mesmo gatilho de ser artista. Naquele momento eu queria experimentar coisas, que também é um pilar muito presente na minha vida, é uma vontade de experimentar. Eu estava ali preso na pandemia, tinha essa coleção de bulas e de caixas, tinha umas tintas aleatórias e comecei a fazer coisas. E aí depois eu criei um discurso sobre isso, né? Depois eu pensei na viagem à Terra Prometida, depois eu pensei no artista paciente. Isso nasce primeiro de uma experimentação, assim como a maioria dos meus trabalhos, nasce primeiro de uma experimentação material e depois eu consigo entender o que é que aquele objeto, o que é que aquela coisa está me dizendo. E como é que eu consigo academicizar isso de alguma forma também, né? Uma estratégia importante, eu acho, para nós, artistas, a gente entender como colocar isso dentro de um discurso acadêmico, colocar isso dentro de um discurso comercial, para tornar isso sustentável também, né? Que sempre foi o meu objetivo. E referências para além do campo medicamentoso, tanto dentro quanto fora da arte. Olha, eu penso em 3 artistas que me inspiram muito, mas que talvez eles sejam do campo medicamentoso. O primeiro é o Bispo do Rosário, né? Uma referência muito clássica e muito central, assim. Eu começo a guardar as caixas dos remédios. Eu já gostava muito do Bispo antes disso, né? Pensando que o Bispo fazia os trabalhos com as roupas que ele desfiava e com os lençóis que ele desfiava. Então, de alguma forma, eu sabia que ele estava usando o tratamento, né, os objetos, assim, enfim, a materialidade do tratamento dele para fazer alguma coisa, e aí começo a guardar a própria materialidade do meu próprio tratamento para fazer a minha coisa. Um segundo artista é o Leonilson, que não está necessariamente falando de remédio, mas está falando sobre cura, está falando sobre uma urgência de vida, e está falando a partir de um diagnóstico, né? O Leonilson, no final da vida, começou a fazer trabalhos a partir do diagnóstico soropositivo dele, e ele morre de AIDS depois de 2, 3 anos que ele recebe o diagnóstico. Então, o Leonilson me toca muito por essa urgência de vida que ele tem, e acho que, de alguma forma, ele me inspira a falar sobre o meu diagnóstico. E uma terceira referência é a Castiel Vitorino Brasileiro, artista do Espírito Santo, psicóloga. Assim, ela está falando muito sobre liberdade, tem uma série de trabalhos, né, dela que ela fala sobre criar espaços perecíveis de liberdade, assim, momentos em que a liberdade é a grande experimentação, é a grande coisa que importa. Enfim, não sei explicar tanto em palavras, mas vale a pena para quem não conhece conhecer o trabalho da Castiel, é muito bom. Acho que são essas as referências que eu consigo trazer agora. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta, apontamento? Vitória?
Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu até anotei aqui, eu tenho duas perguntas, na verdade, que eu acho que elas meio que se complementam, assim, mas acho que porque, né, eu entrei agora aí também no mestrado, estou habitando agora essa questão da pesquisa acadêmica, né? E aí eu sempre gosto muito de ler sobre teoria social, filosofia, e eu gosto muito de experiência, assim. Então eu fiquei com duas coisas na cabeça, especificamente, porque eu senti a pesquisa de vocês muito intimista, assim, um olhar muito íntimo de vocês, assim. E eu queria saber se vocês têm, dentro da pesquisa de vocês também, um recorte para olhar enquanto social, enquanto teoria social também. Até coincidentemente, eu estou lendo agora o Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han, e aí ele até traz um pouco, até peguei aqui o livro, que a nossa sociedade hoje é muito marcada, né, pelos depressivos e fracassados, ele coloca assim, né? Então, assim, pessoas que realmente utilizam, né, de remédios, ou não também, mas, enfim, que utilizam, e aí ele dá muito esse panorama social, assim. Então, eu queria saber como é que vocês se relacionam com isso, se existe também outras referências que vocês usam para a pesquisa de vocês nesse campo social. E uma coisa que eu fiquei pensando muito também é a questão da experiência, porque, assim, a droga em si, né, tanto o remédio como, enfim, outros tipos de droga, elas mudam a nossa percepção, né? Elas mudam como a gente sente as coisas, como a nossa experiência ela é afetada, né? Então, eu queria saber também como vocês trabalham essa questão da experiência mesmo, como vocês acham que isso se comporta na pesquisa de vocês? Eu fiquei com essa curiosidade. Quem responde primeiro? Pode ser? Beleza. Então, eu trouxe um pouco desse recorte social também nos trabalhos que eu faço, né? Que é a questão da mulher bula, né? Dessa coisa da maternidade compulsória. Tem referências feministas também no meu trabalho, que eu coloco, mas eu não vou lembrar agora. Muita referência. Olha, você vai ficar doida no mestrado. Então, é muita leitura, mas um desses, o Bill Churran foi esse que eu coloquei também, da Sociedade do Cansaço, né? A gente sente esse cansaço, né, crônico, né? Então, isso transparece também nos meus trabalhos, nessa questão da meritocracia, da replicracia, que eu acho que é uma boa referência também da Ubu Editora, né? Que também conversa com o Bill Churran, né? Porque ao mesmo tempo que você está cansado, você tem que ser feliz, né? É uma coisa assim meio contraditória. Você tem que viver e trabalhar apesar de um monte de coisa que te atravessa, né? E a questão da experiência faz parte também muito da questão relacional, né? Que eu faço, né? Por ser ansiosa e acaba tendo aquela ansiedade social também, né, de relacionar com as pessoas. Eu estou trabalhando numa pesquisa, eu sou pesquisadora, eu tenho que me apresentar, então rola nervoso, rola. Então, assim, é uma coisa que é um desafio que eu me ponho o tempo todo, né? Não só a questão estética, artística, mas também de estar ali se relacionando com outra pessoa totalmente desconhecida, estranha, né? Nem sempre é uma pessoa que eu conheço, né, profundamente, tenho intimidade, então tem aquele jogo de cintura, aquela coisa de estimular a resposta da pessoa que nem sempre está ali disposta, às vezes cada um, né, tem sua intimidade, assim, nem todo mundo é extrovertido, eu não sou, então eu tento assim, né, a questão do medicamento realmente ele altera a nossa percepção dos sentimentos, né, tanto que tem alguns que são inibidores, né, tem alguns que realmente eles inibem certas coisas, mas apesar disso, a gente não está totalmente alienado ao que está em volta da gente. É uma coisa mais interna, né? É uma construção interna, um efeito
colateral que está ali, que a gente está lutando, né? Porque é claro que a gente está aqui usando medicamento e tal para viver, mas eu não gostaria de estar tomando o que eu estou tomando, entendeu? É uma coisa assim que eu sou obrigada a tomar medicamento para ansiedade para poder eu continuar fazendo as minhas coisas, né? E vivendo, né? Tendo uma vida, né? Até mesmo fazendo o que eu faço. Porque é uma coisa assim, a pessoa. Eu encarei mais de 50 pessoas no campus de Maricá, imagina aquilo, sabe, né? A ansiedade vem, mas aí você tem que, ó, tipo, dar uma de ator, atriz, performar, né? Porque é uma performatividade, né? Tem essa coisa da performance ali também com o artista, não só no fazer, né? No ateliê, né? Que tem lá a pintura, tem a escultura e tal, mas você também apresentar, se expor, é uma coisa que eu faço isso com muita frequência, né? E uma pessoa ansiosa não combina exposição, sabe, né? Então, assim, eu não sei se eu te respondi, mas qualquer coisa você pode entrar em contato comigo, que eu faço todas as referências para você. Eu não tenho problema nenhum de compartilhar as coisas. É isso. Só uma pergunta. Uma das coisas era uma referência social e a outra pergunta era o quê? Eu esqueci. É porque foram duas, né, na verdade, essa desse panorama social, assim, então, como que vocês incorporam isso na pesquisa? Se incorporam, né, enfim. E a outra é sobre essa dimensão da experiência. Eu acho que você acabou trazendo uma outra perspectiva, assim. Eu estava pensando mais em uma experiência no sentido do corpo, assim mesmo, né? Como que vocês colocam isso na arte de vocês através dessa questão de mudar, porque assim, não é muito um juízo de valor, assim, de com remédio é bom, sem remédio não é bom, não é bem nesse sentido, assim, é mais a questão de realmente, tipo, como que isso afeta o trabalho de vocês mesmo, se vocês incorporam isso, enfim, eu queria ouvir mais sobre isso, assim, principalmente porque é isso, eu gosto muito desse campo da experiência e enfim, até no livro do Byung-Chul Han ele também traz um pouco isso também. Então, é isso, é a questão social e a da experiência. Tá. Bom, a questão social, para mim, eu acho que no início eu levantava mais bandeiras assim sobre esse discurso. Não bandeiras políticas, mas eu levantava mais bandeiras de estar falando sobre questões sociais, assim. É óbvio que a minha existência é marcada pela cor da minha pele, pela minha sexualidade, e essas coisas eram assuntos mais importantes para mim no início do trabalho, no início da pesquisa. Aos poucos eu fui entendendo que isso não era exatamente o tema que eu queria tratar. Assim. Eu acho, e tenho essa crença de que o meu adoecimento psíquico é fruto do processo de colonização, é fruto do lugar onde eu cresci, da família que eu tive. Mas eu não quero falar sobre isso nos trabalhos. Então, eu acho que acaba o contexto, o lado social do discurso acaba ficando um pouco de lado, porque eu quero falar mais sobre um lado poético da coisa e não fazer uma denúncia social sobre violência, sabe? Eu acho que eu acabo fazendo essa denúncia social, sendo um homem negro e gay, produzindo a arte que eu produzo, eu estou falando sobre sociedade. Mas eu tento evitar botar isso no meu discurso, porque eu não quero ser um homem negro e gay falando sobre saúde mental. Eu quero ser um artista falando sobre saúde mental, sabe? E é delicado essa postura, essa decisão. É uma decisão delicada, que eu questiono ela muitas vezes. Mas tem duas referências que eu acho que são importantes para mim, que estão falando sobre sociedade, né? E que estão falando sobre um caráter social. A primeira é o Fanon, o livro do Fanon mais famoso, né, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas. Fanon, psiquiatra da Martinica, foi para a França e volta da França falando sobre os colonizados, né, os negros da Martinica, que estão falando com sotaque francês, enfim, que estão tentando se mesclar aos franceses. Fanon está falando sobre sociedade e ele
me inspira em muitas coisas, assim, me inspira num sentimento de revolta que, para mim, é muito bonito, a maneira como ele trata isso. E aí, uma das frases no final desse livro é: tenho que me lembrar que o verdadeiro salto é introduzir na existência a invenção. E para mim isso é uma forma política de mudar o mundo, sabe? Entre muitas aspas, assim. Isso é uma forma política de mexer no social, inventando. Então, não necessariamente eu quero colocar no meu discurso essas pautas ou essas questões de sociedade, porque eu acho que eu vou falar sobre elas e vou encontrar com elas e vou atravessar e ser atravessado por elas de outras formas. Sem desmerecer artistas que estão fazendo isso, né? Não é esse o ponto. Acho que é uma decisão muito subjetiva mesmo. E sobre experiência, eu sou um grande entusiasta da experimentação. Assim, eu acho que tudo que eu estou fazendo é porque eu estou sentando ali e mexendo com aquela materialidade. E eu acho que tem um texto que eu gosto muito, que é ótimo, assim, super didático, super fácil, que é Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, do Jorge La Rosa Bom Dia. Que, assim, até usei ele no meu TCC também. Sobre como a gente aprende coisas de uma forma e aprende outras coisas quando a gente está vivendo experiências, né? Quando é uma aula expositiva e uma aula participativa, assim, para resumir um pouco a ideia. E acho que o meu trabalho é, obviamente, muito influenciado pelas coisas que eu leio, pelas coisas que eu assisto, pelas conversas que eu tenho, mas ele só acontece mesmo quando eu sento para bordar, quando eu quero pintar, ou quando eu estou na Bahia agora, eu moro no Rio de Janeiro, né? E eu vim de carro, e aí eu vim fazendo crochê no carro, nessas 3 dias de viagem que a gente fez. Isso para mim, aí eu fiz uma máscara linda que eu quero usar numa performance. Para mim, essa experiência de estar dentro de um carro fazendo uma máscara de crochê é parte do processo do trabalho, assim, não é matar meu tempo, mas é viver uma experiência. Enquanto eu estou com meu namorado conversando durante uma viagem de 20 horas, e a gente está ali, essa máscara é impregnada com essa experiência de estar atravessando 3 estados dentro de um carro, assim. Então, para mim, a experiência e a experimentação, né, são coisas diferentes, mas que eu acho que caminham muito próximas, são muito importantes e muito vitais para tudo que eu estou fazendo. Eu não consigo pensar num trabalho e ele sair exatamente do jeito que eu pensei. Para mim, para mim, o espaço entre a ideia e o objeto, a pintura, a performance, o vídeo, é o mais legal. Assim, o que eu estou conseguindo viver entre a ideia e o objeto é o que mais me interessa. Assim. Eu acho que o objeto é meio sobra dessa ideia, sabe? O trabalho é meio sobra do que eu considero arte de verdade, que é experimentar, que é viver esse processo, que é viver essa viagem. É isso, né? Viajei agora também. Não, bacana. Eu posso só falar mais uma coisa? Eu achei muito legal isso que você falou sobre, enfim, as coisas não serem, tipo, necessariamente tão escancaradas, assim, igual você falou, eu não uso a teoria social, mas ela acaba aparecendo no meu trabalho, né? Enfim, eu tenho pensado muito sobre isso em relação à literatura, assim, porque eu acho que hoje a gente tem uma enxurrada tão grande de livros de autoajuda, livros de não sei o quê, livros que se perde um pouco da experiência, como você está falando, da inovação, assim. E eu acho que a literatura tem tanto esse lugar de você ler ali uma coisa que não necessariamente é dado, sabe? É tipo, não, faz isso, é assim. E, enfim, eu achei muito bacana você falar isso, me tocou muito. Mas obrigada, gente, obrigada. Acho que respondeu, sim. Depois vou seguir vocês também lá no Instagram para ficar de olho. Mas obrigada. Gente, vamos encerrando porque já está bastante tarde, a gente passou um pouquinho do horário. Queria agradecer a todo mundo, agradecer a Letícia, agradecer a Dê, agradecer ao Saulo, agradecer a Gabi e a Vitória pelas perguntas. Obrigado também pela presença de todos. Então, uma boa noite. Foi ótimo. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. A gente segue as conversas em outros meios. Obrigada também para quem esteve presente, vocês por partilharem. Dava para a gente ficar um tempão aqui conversando, mas realmente nosso tempo